acerca de pais e filhos. Senhor, por isso, seja feito o teu querer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Vamos, com muito prazer, com muita alegria, irmãos, nós vamos para a nossa primeira epáfia de 2025, onde nós estaremos falando sobre a promessa, lição 9, promessas para pais e filhos. Promessas para pais e filhos, e a lição de número 9. Então eu convido a todos os irmãos, todas as irmãs, quem tiver revista, lição de número 9, ok? Você que está também com a revista, vamos ler o texto áureo que se encontra em Efésios, capítulo de número 6. Nós estaremos lendo os versos 2 e os versos 3. Hoje é a lição muito, muito importante, muito bonita, que ela vai falar sobre a promessa para pais e filhos. Livro de Efésios, capítulo de número 6, e nós estaremos lendo o versículo de número 2 e o versículo de número 3, em nome de Jesus. Todos aí apostos? Amém, irmãos? Amém. Então vamos ler Efésios 2. Eu gostaria da contribuição, da colaboração de todos os irmãos na leitura, nas dinâmicas. É a nossa primeira, nós vamos engatilhar aqui, vai ser uma bênção. Amém? Vamos lá então, Efésios capítulo 2, o versículo é o 2 e o 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Aleluia. Aqui é o texto áureo e hoje nós estaremos abordando a tão importante ordem e o mandamento acerca de filhos para com pais e também, obviamente, pais para com filhos. Porque se tem uma coisa que nos dias atuais nós somos desafiados, irmãos e irmãs, família de Deus, entre o relacionamento. A cada dia mais o relacionamento entre pai e filho, filha e mãe, pai e filha, filho e mãe, eles têm sido algo muito importante, inclusive alvo de ataque do mundo, do inimigo. Então nós vamos observar hoje a respeito desta maravilhosa lição. Então, vamos citar aqui alguns versículos, nós vamos decorrer alguns versículos aí, que é a leitura, a leitura de classe. Nós vamos estar no livro de Salmo 127, nós vamos falar sobre filhos, e também falaremos sobre Efésios capítulo de número 6. Então vamos ler primeiro a leitura bíblica, que é Salmo 127, do 3 ao 5. Salmo 127, versículo 3 ao versículo 5. Mais uma vez, muito obrigado a todos os irmãos, todas as irmãs que estão aqui nesta primeira epáfia de 2025. Vamos lá, Salmo 127, versículo 3 ao versículo 5. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos ler 1, 2, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do bem do seu galardão, como flechas na mão de valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Agora vamos para Efésios. Eu quero que você vai lá para Efésios, que é a leitura bíblica, e tem revista. Eu já estou dando também já aqui um conselho. Apesar de nós estamos um pouquinho longe, mas já comece a procurar nossa querida irmã Flaviana, para já começar a reservar aí a lição da próxima edição da EPAF, ok? São 13 lições, nós estamos já na 9ª. Vamos lá? Efésios 6, eu falo tudo isso para falar até você achar aí, tá bom? Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos lá? 1, 2 e 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe,
patente que viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis ainda os vossos filhos, mas criados na doutrina da dominação do Senhor. Amém. Vamos lá, pessoal. Hoje, dentre a série de promessas que falam a respeito dessas maravilhosas lições, hoje nós chegamos em uma tão importante quanto as demais: promessas para pais e filhos. Nós sabemos, irmãos, que quando nós falamos de um relacionamento entre familiares, especificamente entre pai e filho, existe um desafio. Desafio de quê? Desafio da convivência, desafio da comunicação. Todos que desejam compor uma família têm que entender que, à luz da palavra de Deus, os pais têm responsabilidades, deveres, obrigações para com os filhos. E os filhos, naturalmente, também devem exercer algumas obrigações, deveres para com os pais. E isso é o maior desafio nos dias atuais. Eu estive conversando, inclusive ontem, com parte de uma família. Nós estávamos justamente falando disso. Nos dias atuais, qual é o desafio de pais para educar os filhos no caminho que devem dar, visto que hoje a tecnologia, a atualidade faz com que muitas pessoas dentro de casa, ou melhor, muitos filhos, eles sejam ensinados, direcionados não por pais, não por mães, mas sim pela internet, pelos youtubers, pelos influencers, por esses coaches que aparecem aí, querendo direcionar os filhos. Então nós vamos ver hoje como que é importante a responsabilidade de pais para com os filhos, filhos para com os pais e, consequentemente, o resultado desta promessa. A consequência de, uma vez sendo filho, eu ser obediente e honrar o meu pai e a minha mãe. Uma vez eu sendo pai, porque não vá pensando que pai, ele está isento de algum tipo de responsabilidade ou até mesmo respeito em relação aos seus filhos. Então nós vamos ver a respeito, à luz da palavra de Deus, nós precisamos promover essas bênçãos, proteção, confiança no meio desse ambiente chamado família. Vamos lá então, tópico de número 1, revista na mão, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. No tópico de número 1, onde nós vamos ver aí sobre pais e filhos, nós já vamos observar que a leitura que nós observamos aqui é o Salmo 127. Eles classificam e destacam os filhos no Salmo 127, no versículo 3, como duas situações. Quais são elas, pastor? Heranças do Senhor e galardão. Salmo 127, ele vai descrever que a respeito que os filhos, na mão de pai e mãe, eles são como flechas, ou seja, eles são de formas úteis, eles são utilizados, os filhos, eles na mão de um pai e de uma mãe. O salmista compara com um arco e como uma flecha. Quer dizer que o relacionamento entre pai e filho tem que estar interligado, tem que estar unido, tem que estar junto. É por isso que o contexto do Salmo 127, você vai perceber que o resumo, o versículo de número 5 está lá. Por causa deles, por causa dos filhos, os pais são realizados. Os pais se tornam pais felizes. Por quê? Os filhos, papai e mamãe, por mais que nós falemos assim, é meu filho, é minha filha, eu não discordo disso, ok? Só que à luz da Bíblia, o teu filho, a tua filha é uma herança do Senhor. E se é herança do Senhor,
o cuidado que você tem para com o pai e para com a mãe, independente se você é cristão, confessa a sua fé, você já tem um cuidado muito grande. Mas a partir do momento que você entende à luz da Bíblia que eles são herança, e o que é uma herança? Alguém deixou para você cuidar. E se alguém deixou para você cuidar, pai e mãe, nós temos que observar que o Salmo de número 127, ele vai dizer o quê? Que os filhos são como flechas. E flecha serve para quê? Para você atirar perto? Não. Flecha você mira um alvo e lança. Quer dizer que os filhos, debaixo da orientação de um pai e de uma mãe, eles podem até ir longe, mas eles nunca se esquecerão da origem. Eles nunca, uma vez que tem um pai e uma mãe que os instruem lá dentro das responsabilidades espirituais, cultivando, mostrando, exercitando a fé, esses filhos, esse relacionamento entre pai e filho vai se perdurar. É por isso que eu até tomo aqui esta lição para explicar uma coisa muito importante. Os irmãos já devem ter me ouvido falar aqui. Quando um pai e uma mãe chega e fala assim: quero apresentar o meu filho no altar. Pastor, o senhor apresenta o meu filho? Para mim vai ser uma alegria. Para mim, para a pastora, vai ser um imenso prazer. Mas preste atenção nisso. Se os pais não confessam a fé em Cristo, como que em cima do altar eles podem prometer para Deus e para a igreja que ensinarão seu filho no caminho que deve andar? Não bate, não casa, não tem sentido. Se o pai, ele não é evangélico, não é evangélica, ele vai prometer, mas eu quero apresentar para Deus. E crer em Deus não é simplesmente falar. Crer em Deus é demonstrar dia a dia através das suas atitudes. Olha, se os filhos são flechas na mão do valente, este filho ele precisa ser direcionado por um alvo, para um ambiente, para um local. Uma vez que eu professo a minha fé, acredito que o Senhor Jesus entregou a sua vida por mim, eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida, o meu filho, ele se torna uma flecha. Flecha essa, que por mais que ela seja atirada longe, ele nunca deixará de esquecer, nunca esquecerá o quê? Mas quem me lançou, quem me direcionou, quem me guiou? Os meus pais. Então, papai e mamãe, eu sei que isso parece até um repetitivo, você já deve ter ouvido isso, mas é bom frisar porque às vezes passa desapercebido. O quê? Quem ensina filho não é igreja. Quem educa filho não é escola. Quem ensina e educa é o pai e a mãe. Vou deixar isso para... Amém, irmãos? Amém. Porque às vezes querem se transferir a responsabilidade. Não, deixa na escola que a escola educa. Não. O professor está ali para orientar, para direcionar. Mas a raiz, a base do direcionamento, do ensino, vem de pai e mãe. E ainda mais nos dias atuais. Ainda mais hoje, que está de forma bem explícita. Eu não sei se eu disse aqui, não sei se eu disse, mas não sei se foi aqui ou foi outro lugar. Mas eu disse, o quê? É o pai que bebe bebida alcoólica e pede para o filho na geladeira pegar uma bebida alcoólica. O que ele está ensinando o filho? Quando você for mais velho, você poderá. É o pai que fuma e fala para o filho: filho, pega o maço do pai ou da mãe. Não sei, irmão, é um pneu próprio, tá? Eu sei que o público no lugar de dar um pneu próprio, mas não dou um ensinamento. É feio fumar, mas eu acho que é mais feio mulher fumar, não sei porquê.
Não sei. Mas eu acho, é a opinião minha. Mas enfim, a mãe fala, pega lá! O que ela está falando pro filho? Aí depois, como que ela vai ter moral para chegar no filho quando ele pegar, se tiver uma certa idade, e falar, não bebe, não fuma? O filho vê o pai e a mãe, eu só estou na introdução, tá, irmão? O filho vê o pai e a mãe quebrando o pau. O filho vê o pai xingando a mãe, maltratando a mãe, desrespeitando a mãe. A filha vê a mãe pegando panela, pegando coisa de macarrão, rolo de macarrão. E é panela que voa, é rolo de macarrão que voa, é prato que voa. O que os pais estão ensinando os filhos? Filhos como flecha. O que o pai está ensinando? Quando você crescer, é normal maltratar uma mulher. Olha o que a mãe está ensinando para a filha. Quando você crescer, pode quebrar o pau do teu marido, pode jogar as coisas dele. É por isso que essa sociedade que está crescendo hoje, eles não querem mais se casar. E se casa, troca igual troca de calcinha e cueca. Daqui a pouco, você está com outro? Não, eu já fui, aquele já foi. Mas então esse não, esse também já foi. Em um ano, pelo menos, enfim, é um negócio que é do sangue de Jesus. E irmãos, é sério. E quer ver uma coisa que confunde muito uma criança? É quando dentro dessa instabilidade entre relacionamento, aí você vai ver o seguinte: o cara, o Lindão teve filho com a Joaquina, a Serafina, eu tenho que colocar os nomes aqui para não citar o nome de dentro aqui, né? A fulana, a Beltrana, a Ciclana, enfim, 5 vezes, e com cada um filho. Aí sabe o que faz? Dia das Mães. Ó a dor de cabeça. Por quê? O que o pai está ensinando? O que a mãe está ensinando? Não, casamento é algo que você pode ficar trocando. Percebe que muito... Como que está o mundo hoje? Hoje não se casa mais, hoje se faz contrato. Olha, eu vou ficar com você 1 ano, se não é, me renova 1 ano. Assim está. É por isso que o relacionamento é desafiador. Vamos lá? Vamos falar então, primeiro, para os filhos. Mandamento com a promessa para os filhos. Tópico 1.2. Um mandamento com promessa para os filhos. A Bíblia diz, como nós acabamos de citar, que os filhos como herança do Senhor, se eles são do Senhor, quem é pai, repita comigo, os meus filhos são herança do Senhor. Ó, presta atenção. Se é de Deus, se são de Deus, se são promessas, heranças do Senhor, com eles vem uma promessa. Com eles vem uma promessa de Deus vinculada aos filhos. Então quem é filho, existe uma promessa. E qual que é a promessa, pastor? Efésios capítulo 6. E aí eu gostaria de você abrisse a Bíblia. Efésios, vamos lá, filhos, vamos lá, pais. Efésios capítulo de número 6, do versículo de número 1 até o versículo de número 3. Vamos lá, já achou? Vamos lá, Efésios 6, do 1 ao 3, está no telão, vamos lá, 1, 2 e 3. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e que vivas muito tempo sobre a terra. Filho que não obedece pai, que não honra pai, que não obedece mãe, que não honra mãe, morre cedo. Pastor, que palavra pesada. Não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia diz. Quem é filho, levanta a mão. Quer morrer cedo? Então já sabe o que você tem que fazer. Obedeça seu pai, obedeça sua mãe. Olha o que a Bíblia diz.
isso é justo. Aqui Paulo, ele está citando o 5º mandamento, lá que Deus deu para Moisés, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Quer dizer que os filhos têm uma promessa. Qual? Honra teu pai. Irmãos, é o primeiro mandamento dos 10 mais conhecidos. Ele é o primeiro que constitui promessa. Presta atenção aqui como que Deus leva a sério esse tema entre pais e filhos. Obedeceu pai e mãe, honrou pai e mãe. Vocês estão assegurados de uma bênção. Que bênção é essa? Que vocês possam ter vida longa. Vida, e não é uma vida qualquer. É uma vida que quando você honra teu pai e a tua mãe, você tem uma vida abençoada. Pastor, mas o meu pai, a minha mãe, talvez não seja evangélica, não seja evangélico. Honre eles. Pastor, mas às vezes, sabe, irmãos, filhos, essa conversa de vou ficar sem falar com a minha mãe tantos dias, briguei com meu pai, não vou falar com ele. O que você está fazendo? Honrando ou desonrando? E aí, depois vai reclamar. Eu nunca me esqueço quando eu cheguei no meu pai, na época da aborrecência. É por isso que Deus, quando Ele fez o homem, a mulher, Ele já fez adulto. Passar a fase da jovem, Ele já fez adulto. Porque a fase da aborrecência é a fase que os filhos acham que o mundo gira em torno do seu umbigo. Todo mundo está errado, só eles estão certos. Aí o Douglas chegou um dia do pai e falou assim: vou embora dessa casa. Aí papai, com muita calma, sabedoria, falou assim: se for, não volte mais. Aí eu comecei a fazer conta. Aí eu comecei a pensar na cama. Eu comecei a pensar que era tão fácil apertar o interruptor assim, ó, e ligar a luz. E depois que você casa, você descobre que não é só apertar o interruptor. Aí sabe o que meu pai falou? Que doeu na época que o meu mundinho girava em torno do meu umbigo. Ele falou assim: enquanto você estiver abaixo do meu telhado, você vai ter que me obedecer e respeitar. E eu louvo a Deus por esses ensinamentos. E olha que eu dei trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque os filhos que honram o pai, honram a mãe. Na época que eu tive os meus percalços e eu dei um certo trabalho para minha mãe e para o meu pai, como que eu apanhei na vida? Como que eu me desapontei com pessoas? E o que é interessante, todo mundo vai embora, mas pai e mãe ficam. Existe ex-namorado, ex-marido, mas não existe ex-pai. Não existe ex-mãe. Filho! Quem conhece a parábola de Lucas capítulo 15? Filho pródigo. Por que você acha que o filho pródigo voltou? Por causa da casa? Alguém vai falar assim: o filho pródigo perdeu tudo. Não. Ele não se esqueceu do essencial. E qual que é? O caminho de volta para casa. Ele sabia que tinha um pai lá dentro. Um pai que ouvia. Por isso que respeitar, honrar o pai e a mãe. Amém, filhos? Amém, filhos? Amém. Vamos lá. Agora vamos ter um mandamento. E bênçãos para os pais. Oh, glória. Vamos lá.
Os filhos devem honrar os pais. Amém, filhos? E papai e mamãe? Olha o que Paulo diz: não provoqueis a ira. O que é provocar a ira de um filho? Se tem uma coisa complicada, é alguém irado. Agora quer ver apertar? Filho irado. E tem pai que provoca a ira do filho. Pais, uma coisa é você ter moderação na correção. Uma coisa é você ter moderação na forma de falar. Mas tem pai que na hora de corrigir, abusa. Tem pais que provocam a ira no filho. Sabe como? O filho vem com aquele desenho tão bonito que só o Filho de Deus entende. Não é? Aí ele chega pro pai: ó pai, ó mãe. O pai faz o quê? Desenho feio. O que é isso aí que você fez? Está provocando a ira. Como você quer que seu filho te honre? Percebe que é um combinado? Por isso o Salmo 127 fala assim: feliz será. É uma família que está bem estruturada. É o filho que chega para o pai e fala assim: pai, mãe, boletim. Ei, boletim. Né? O filho já vem tremendo as pernas. Porque o pai vai olhar o boletim. E assim, irmãos, acontece que às vezes o filho não é bem na escola, não entender uma matéria. Às vezes o seu filho ele é mais voltado para exatas e não humanas. Às vezes uma matéria para ele não vai ficar tão claro, não quer dizer que ele é burro, que ele não vai ser ninguém na vida. Aí o pai olha para o boletim, que isso é provocar ira. Estou dando alguns exemplos. Olha para o boletim e fala: tá vendo? Você não estuda, só fica na rua, desse jeito que vai ser. E começa a praguejar a criança. Pais, cuidado com as vossas palavras. Depois não adianta ficar pedindo, intercedendo uma oração pelo filho e pela filha, sendo que lá na sua casa você provoca a ira dele. É por isso que Paulo está dizendo: nós temos que ter o quê? Paciência, amor, disciplina. Quer ver uma coisa? Salmo 128, versículo 3, versículo 4. Bota aí, em nome de Jesus. Se quiser ligar bem suave no ventilador, eu vou agradecer, viu? Salmo 128, versículo 3 e versículo 4. Eu gostaria que a igreja nesta noite lesse. Vamos lá, 1, 2 e 3. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Seus filhos como mancha de oliveira à roda da moleza. 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Presta atenção. Desenhe agora o Salmo 128. É o homem que teme ao Senhor entrando em casa e vendo a sua mulher como uma mulher frutífera, que dá frutos. E quem está próximo dela? Não está longe. Próximo. Os filhos. A roda da mesa. E a Bíblia diz como planta de oliveira. Ou seja, os filhos também frutificando. O que quer isso dizer, pastor? Quando existe a honra ao pai, e o pai não irrita o filho, não debocha do filho, não critica no sentido de colocar ele para baixo o filho, os filhos se aproximam. Vocês já me ouviram falar isso? Quando você for corrigir o seu filho, quando você for corrigir a sua filha, pai e mãe, cuidado com as suas palavras. Pastor, mas tem dia que eu não tenho dois. Eu sei que é desafiador. Eu costumo brincar com a pastora que quando o William ou o Guilherme, apesar que eles são muito
muito obedientes. Mas quando o William e o Guilherme, eles dão uma extrapolada, eu olho para a Ju, ela olha para mim, nós falamos uma frase célebre: filhos para quê? Aí ela completa: para trazer alegria. Por quê? Vai ter desafio. Aí o pai vai corrigir o filho, fala umas palavras: pai, deixa eu contar uma coisa aqui, não chama seu filho de moleque, por favor. Sabe a origem da palavra moleque? Ela vem da origem a um deus chamado Moloque, um deus pagão onde eram colocadas crianças. Esse deus, essa estátua, melhor dizendo, ela era oca, e aí eles colocavam crianças vivas ali dentro, sacrificando a este deus. A palavra moleque, oriunda da palavra Moloque. Cuidado! Aí o pai é esse moleque, aí emenda com outra palavra: danado. Cuidado, irmão. As suas palavras: ah, mas esse menino é danado. Não, esse menino é uma bênção. Essa criança, pastor, tirou nota vermelha. A Bíblia diz que a criança nasce louca. Nós temos que tirar a loucura da criança com a vara. Está lá, está em Provérbios. Então, na hora de corrigir a criança com moderação: menino, você vai ser um doutor. Você vai ser um médico. Você é inteligente. Não aceita essa nota. Meu filho, você vai ser alguém na vida. Você está provocando ele, teu filho? Não. Você está pegando ele como uma flecha. Porque quando alguém chamar ele de qualquer coisa na rua, fala assim: alguém pode me chamar na rua, mas meu pai falou que eu vou ser alguém na vida. É você trazer raízes. É por isso que nós precisamos valorizar. Provérbios capítulo 9, versículo de número 10. Vamos lá, Provérbios 9, 10. Olha o que a Bíblia diz. Põe aí, para nós citarmos a Bíblia. Vamos lá, 1, 2, 3. O temor do Senhor, ensine os teus filhos a entender quem é Deus. O seu filho obedecendo. E essa palavra temor não é ter medo. Uma coisa é você ter medo, outra coisa é você ter temor. Qual que é a diferença de ter medo e temor? Vamos lá, me ajuda. Temor e ter medo parece a mesma coisa. Temor é tipo respeito? Temor é respeito. Ter medo, obediência, honra. Eu respeito porque quem é da época aqui que papai e mamãe só fazia assim. É da época quando ia visita, e detalhe, hein? Às vezes parente, tio, tia, próximo de casa. A regra era a seguinte: não passa correndo na sala. E se passasse? É igual esses pais inaturados que pegam os filhos, levantam pela perna na frente de todo mundo e deixando o ninguém envergonhado. Tem os pais que é isso. Na rua, puxa o filho pelo cabelo, belisca. Eu aprendi com a psicóloga: beliscar deixa a criança mal criada. Pai que pega o filho. Você acha que você está ensinando ou está provocando o filho? Aí o que acontecia? Aí se você corresse, ele só olhava para você e a palavra era célebre. Depois, pronto, você já estava um passo. Já falava: estou indo me encontrar com Jesus. Aí o que acontecia? O pai olhava para você e falava: eu não falei? Existia, para corrigir o filho, existia um princípio. Eu vou explicar porque você está sendo corrigido. Quer ver uma coisa?
Provérbios 22:6. O que está escrito aí? São textos citados aí na lição, ok, irmão? Quem estudou a lição? Levanta a mão, irmão. Vamos lá, 22:6. 1, 2, 3. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O que pai vai ter que fazer? Ensinar. E que caminho deve andar? Qual o caminho que pai e mãe nos dias atuais? Irmão, eu vou ser bem sincero. Pare para pensar de uma forma racional. Se não for o caminho que leva à vida eterna, leva à vida abundante, leva a Deus, qual outro caminho que você quer que seu filho ande? Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para pais e mães para nós ir para o próximo tópico. Se Jesus não voltar daqui em 30, 40, quem tem acima de 40 aqui? Levanta a mão. Só para saber aqui. Levanta, irmão. Também estou na fita, é nóis. Mas estamos tudo novo. A vida começa depois dos 40. Os que estão abaixo aí, estão cheirando leite ainda. Abaixo de 40, eu passo perto de vocês e fica até cheio do... não, está leite ainda. Brincadeira. Presta atenção. Se Jesus não voltar daqui 40 anos, nós, uma turminha aqui, passou os 80. Os nossos filhos vão estar com a nossa idade. A pergunta que não quer calar: em que igreja eles vão estar congregando? O que eles vão estar ouvindo nas igrejas? Como estará o mundo? Essa é a preocupação dos pais. Por isso que uma vez guiados, os seus filhos terão saúde, os seus filhos viverão bem e serão instruídos no caminho que deve andar. Amém, irmão? Então, filhos, resumindo, filhos são herança do Senhor e galardão. Então, pais, cuidem com sabedoria e temor a Deus dos seus filhos. Filhos, obedeçam os nossos pais. Vamos embora. Segundo tópico. Cuidado dos pais com os filhos. Os filhos, é interessante, me permita ler. Os filhos têm responsabilidade para com os pais, mas os pais têm o dever de ensinar a palavra de Deus na família. Base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos filhos. Pai, mãe, é teu dever. Não é da igreja? Não. É o teu dever ensinar o teu filho. Olha que interessante. Abre Deuteronômio, capítulo número 6, por favor. Deuteronômio, capítulo número 6. Olha a instrução de Deus para o povo e principalmente para os pais. Deuteronômio, capítulo 6. E eu vou ler a partir do versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas são as palavras que te ordeno, estarão no teu coração. Que palavra? Vamos ver a palavra? A palavra é para guardar no coração. Que palavra? E a intimarás a teus filhos. Você sabe que intimar, irmão? Filho, vem cá, por favor. Não quero, pai. Por favor. É isso, intimar? Miguinho, chega aí. Não quero. O quê? Vem cá, filho. Não vou tirar a loucura sua. Vem cá, vem cá. Intimará. Olha só, olha o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou dizendo. Intimarás a teus filhos. E delas, que delas? Essas palavras.
Que palavras? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração. Lembra do café? Quem lembra do café? Coração, alma, força e entendimento. Lembra? Eu falei, não esquecer café. Olha o que Deus está falando para os pais. Chama os teus filhos, vamos ler. E delas falará, assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal na sua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. Olha o nome. E escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. A responsabilidade dos pais, aqui em Deuteronômio, traz para nós um grande ensinamento. Qual que é? O que os pais tinham que fazer na época? Que eles estavam em peregrinação, estavam na terra de Canaã. Deus deu as leis para eles entenderem. Aí Deus está falando assim: pais, cheguem nos ossos e intimem eles, falem para eles, de pé, sentado, deitado, levantando, andando, mas falem do quê? Do amor de Deus. Fala de quem Deus é. Explica para o teu filho que não existe outro caminho, não existe outra verdade. Explica para o teu filho. É a responsabilidade de pais. Por isso, papai e mamãe, é tua responsabilidade. Porque para explicar, você precisa aprender. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que tem nada a ver, mas tem muito a ver, na verdade. Começamos a leitura bíblica desde o dia 1º de janeiro de 2025. Amanhã vamos encerrar Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o que fala sobre família no livro de Gênesis. A pergunta que não quer calar, não responda, só pensa. Aonde você está na leitura? Já começou? Está em dia? Aí depois quer ensinar. É por isso, me permita dizer, nosso Pai é o Senhor. Deus é o nosso Pai. Mas eu digo isso com respeito, ok? Eu como pai, abre aspas, eu me diminuo nisso, espiritual da igreja, eu tenho vocês como filhos. Por isso que quando eu chamo filho, filha, você já se perguntar, pastor, é teu filho? Eu falo, não. É a forma de falar. E eu, para explicar para vocês, o que eu tenho que fazer? Meditar. É por isso que Deus está falando para os pais: orienta teu filho, incentiva ele a frequentar a igreja, incentiva ele a participar de culto, incentiva ele a orar, a jejuar. Mas lembra, se pai não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não consagra, em casa, porque o culto começa em casa, amém, irmãos? Se o filho não vê o pai fazendo tudo isso, na hora que o pai fala assim, faz, ele vai fazer? É por isso que o salmista, ele vai expressar: alegrei-me quando me disser, vamos à casa do Senhor. Sabe por que o salmista ele diz isso? No Salmo 122, versículo 1. Porque ele está dizendo assim: o que vai acontecer lá na igreja, lá no templo, lá no salão, é um prolongamento do que já está acontecendo aqui em casa. Por isso que eu fico alegre. É por isso que uma família que cultua a Deus em casa, que ora a Deus, pais que instruem seus filhos. Irmãos, em nome de Jesus, nesse ano de 2025, chame a tua família, pelo menos uma vez na semana, irmão, uma vez na semana. Quer ver uma coisa que pega? Eu lembro que antigamente, né, era sagrado. Domingo era almoço em família. Reunia todo mundo, e ali contava os casos, brincava, dava risada. Hoje, as pessoas sentam na mesa, com tablet, celular, não se conversam, ou se não de domingo, ou de qualquer outro dia. A mãe está na cozinha, o filho está no lugar, o marido em outro. Não tem mais aquela comunicação, não tem mais aquele devocional. E sentar com o filho, vamos abrir a Bíblia aqui hoje? Vamos aprender junto? Essa é a obrigação de pai e mãe. Imagina um ambiente aonde dentro da casa se é deixado bem claro: aqui nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas.
Uma família dessa será bem alicerçada. Amém, irmãos? Amém. Vamos para o tópico 2. Ponto 2. Prioridades na vida familiar. Repita após mim. Na minha família, tem que ter prioridades. É para obreiro, mas isso também inclui nós aqui. 1 Timóteo, capítulo 3. Olha que coisa interessante. 1 Timóteo, capítulo de número 3. Olha o que a Bíblia diz. Versículo de número 2. Vamos para a Bíblia, eu quero Bíblia. Vamos embora. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 2. Isso. Achou aí? Eu já achei aqui também. Vamos lá. 1, 2, 3. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. O 3. Não dado ao filho, não espancador, não cobiçoso, de porta ganância, Mais. moderado, não atencioso, não avarento. 4. Governa bem a sua própria casa, tem os seus filhos em subjeção, com toda modéstia. Agora, leia o versículo 12. Quem está no 12? 1, 2 e 3. Os diabos sejam maridos de uma mulher, e governem bem seus filhos com suas próprias casas. Preste atenção que por mais que seja dirigido aqui a obreiro, a candidatos a ministério, isso também se aplica para a igreja. Espera aí, quer dizer que para que eu possa cuidar da igreja como obreiro, eu tenho que cuidar primeiro de quem? Da minha família. E Paulo lhe dá uma lista interessante. Marido de uma mulher só, não espancador, porque tem uns caras que é bruto, é truculento. Fala, irmã, esse ano 2025 o negócio vai ficar interessante. Às vezes, à frente de outras pessoas, o marido fala de uma forma com a esposa que você ouve ficar até constrangido. Você fala, meu Deus, se fala assim na minha frente. É sério. Se você não governa a tua casa, olha o que a Bíblia diz: os filhos sujeitos com modéstia. Se dentro da tua casa não existe essa harmonia, nós precisamos entender prioridades. Pastor, qual que é a prioridade da minha família? Segundo a luz, e é algo que eu acredito que não é novidade, irmão. Qual que é a prioridade do marido? A esposa. Qual que é a prioridade da esposa? O marido, ou seja, cônjuge. Depois, os filhos. Agora vou apertar. Pai, pastor, não estou falando que você escolher, ok? Mas vamos lá, prioridade. Cônjuge. Porque quem gerou seu filho, a sua filha amada, foi quem? Os dois. Pai não nasceu o filho, o pai já é um excelente pai, não. Ele vai desenvolver isso. Mas eu brinco direto com a pastora. Eu falo, um dia, se Deus não voltar, vai chegar um dia que o Guilherme, que eu encho a paciência da pastora, ela é minha amiga, eu brinco muito com ela, e brinco com a minha amiga. Brinco até demais, glória a Deus. E às vezes ela fala assim, ai, e começa a me encher a paciência. Aí eu falo assim, ó, seus filhos vão crescer, vai embora, eu vou ficar, viu? Tu vai me aguentar aqui, fica apaixonado pra você ver. Vocês vão ficar aguentados. E eu vou ver, até que a morte separe, preferente a sua. Vai comer eu vou depois. Nós temos um combinado, não tem? Quem for primeiro, o outro já vai em seguida. Eu não consigo viver sem meu chuchu, irmão. Eu não consigo viver. Presta atenção. Cônjuge, depois os filhos. E se for filho do teu marido mesmo? Depois, igreja.
cônjuge. Irmãos, eu estou falando no âmbito familiar, ok? Deus acima de tudo. Isso não tem nem que questionar. Eu estou falando agora dentro da família. Esposa, marido, filho depois. É na escadinha. Ah, pastor, mas é meu, mas um dia vai casar e vai. Aí é meu príncipe, deixa eu achar a Rebeca dele, vai nem para você, mãe. Vai, você, irmã. Mas pastor, minha filha é minha princesa. E ela vai ser uma princesa, vai ser abençoada, até que um dia ela vai contar o Isaac dela. E sabe o que você vai se tornar? Parente. Depois de casa, pai, sogro e sogra é o quê? Agregado. E quem fica? É meu agregado. Presta atenção. É por isso que tem que ter bem alicerçado isso. Uma vez bem distinguido isso, irmão, a família é blindada. A família, ela se torna um ambiente aonde, é o Salmo 127, 128, aonde a pessoa tem prazer em ficar. Quer ver uma coisa? Vamos correr. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Pastor, eu quero promessa. Mas promessa é a consequência de atos direcionados por Deus. Pastor, eu quero que meus filhos vivam bem. Eu quero que meus pais, pastor, vivam, sejam abençoados. Continue pagando as minhas coisas. Honra eles. Pai não irrita. Filho obedece. E filho é para obedecer em tudo. Fala comigo só o filho. É obedecer em tudo. Pastor, como que eu honro pai e mãe? Às vezes arrumando uma cama. Olha que coisa difícil. Não cai o braço. Tenta. Tirar um lixo para fora. Glória a Deus, eu também digo que eu tenho 2. Irmão, essas horas os pais têm que estar no mistério aqui, ó. É nessa hora. É contribuir. E os pais? Me ajuda também. Orienta o filho, explica para o filho, cuidado com as palavras. Dá atenção. Boa. Vamos lá. Não quer, carinho? Você sabe, é uma coisa que eu ia falar agora que você tocou. Vai pra cá. Não pode não. Às vezes o filho quer atenção, o pai faz isso aqui. Qual o tablet? Qual o celular? Pode ficar falando. Você não quer? Às vezes o filho quer um abraço, quer um beijo. Não é, meu príncipe? Às vezes o filho quer. Às vezes o meu mais novo aqui, que é o meu caçulinha, às vezes ele chega do nosso lado e ele fala assim: glória a Deus. Ele não fala glória a Deus, não, não tem glória a Deus. Ó, ele fala assim: não tem problema, não, deixa aí, olha pra cá. Filhos, irmão, eu vou explicar para vocês a frase. Eu vou falar assim: filhos pra quê? Aí vocês vão falar: para trazer alegria. Vamos lá. Filhos pra quê? Para trazer alegria. Isso, irmão. Glória a Deus. Presta atenção. Tópico 3. Vamos correr para o horário. Ó. Disciplina e estímulo aos filhos. Os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar os filhos com equilíbrio e amor. A disciplina deve ser acompanhada pelo ensino e pelo exemplo. Pai, sabe o que você pode deixar para os teus filhos? Pelo menos 3 coisas. Ó, exemplo e exemplo. Ensine o seu filho no caminho que deve andar. Mas se você não anda nesse caminho como exemplo, se você não instrui, olha que interessante. Colossenses capítulo 3, versículo de número 20. Vamos ver o que está lá rapidinho, para falarmos a respeito da disciplina. Colossenses 3, capítulo de número 20. Vamos lá. Vós filhos, está vendo como não sou eu que falo, irmão? É a Bíblia.
Obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Preste atenção. É uma juventude que fala assim: pastor, como que eu agrado a Deus? Obedeça seu pai. Coisa simples. Honra teu pai, a tua mãe. É o que a Bíblia diz. Quer ver? Versículo número 21. E vossos pais, olha lá de novo, não irriteis as vossos filhos, para que não percam o... É os filhos que já nascem com vontade de se aposentar, de tão desanimados que estão. Sabe quem que é a culpa? Do pai e da mãe, que não instrui, que não explica. Sabe por que essa sociedade está assim? Porque é falta de autoridade de pai e mãe. Deixar bem claro que não existe outro caminho aí fora. Pastor, mas se meu filho for, se você instruir o teu filho, vai se cumprir o que está na Bíblia. Mesmo que ele for, irmão, ele vai lá e vai falar o seguinte: não, aqui não é como meu pai e minha mãe realmente falou. E ele vai voltar. Oh, aleluia. Então, pai e mãe, não, parece coisas que nós já sabemos, né? Mas dê carinho, dê afago. Qual foi a última vez que você chegou na sua filha, no seu filho, e disse um eu te amo para ele, eu te amo para ela? Filho, qual foi a última vez que você deu carinho para teu pai, para tua mãe? Quer ver uma coisa gostosa? Posso dar um exemplo aqui, se me permite? Pega seu filho, pastor, mas ele é casado, barbudo, já é um homenzão, já é uma menina, deita lá no seu colo, deita lá no seu colo. Porque por mais que o filho cresça, para mãe e pai, sempre você, os bebezinhos, não é isso aí? Filho, pai e a mãe também gostam de carinho. Eles gostam de afego, afago. Por quê? O que faz isso? Dentro da casa, que eu anotei aqui, uma casa que está bem alicerçada, os filhos têm prazer de estar nesta casa. Uma casa onde tem comunicação, onde tem carinho, onde tem respeito. Quando os filhos olham o estado do mundo, eles falam o quê? O quê? Nem se compara a minha casa. Agora, quando não tem casa, procura fora. E aí não adianta pouco A, B, C ou D. Então, por isso a comunicação, as brincadeiras, as conversas, elas precisam existir. Pastor, essas são as condições que são. E as bênçãos? E a promessa? Tópico 3. Olha que interessante agora. A bênção pais e para filhos. Primeiro, bênção para a posteridade. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 44, versículo 3, versículo 4, a respeito da promessa sobre o derramamento do Espírito. Para quem? Para a posteridade, para as gerações póstumas, para as próximas gerações de Israel. E aí vem o profeta Joel, ele usado por Deus, falando sobre as bênçãos. Olha que Joel capítulo 2, versículo 28 diz: vossos filhos e filhas profetizarão. Talvez, quando fala da palavra profetizar, para um som de uma forma muito artificial ou distante. O que é profetizar? Profetizar é falar o que Deus sente.
E para falar o que Deus sente, eu preciso ter íntima comunhão com Ele. Aí vem o profeta Joel dizer assim: os teus filhos e as tuas filhas terão tamanha comunhão e intimidade com Deus, que eles não falarão como o mundo fala, mas eles profetizarão o que o Senhor falará. Oh, aleluia! Eu quero declarar que os nossos filhos se levantarão como profetas e profetisas desta nação, e não serão corrompidos pelas falas, pelas gírias, pelo jeito que o mundo tem ensinado, mas serão ensinados pela palavra do Senhor. Aleluia! Nós temos que entender que existe uma promessa. Pedro, ele vai falar sobre essa promessa em Atos capítulo número 2, versículo 39. Ele fala que esta promessa, que foi a manifestação do Espírito Santo, não cabia somente àqueles que estavam ali. E ele fala: a vossos filhos, Atos capítulo 2, versículo 39, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Quer dizer que existe uma promessa para pais e filhos. E qual que é a promessa? Seja obediente, honra o teu pai, não irrite seu filho, faça da tua casa um lugar de adoração, um ambiente familiar, um culto a Deus, e a vossa casa será uma casa cheia do Espírito Santo, será uma casa aonde o pai vai profetizar, a mãe vai profetizar, o filho vai profetizar. Eu vou declarar aqui, eu sei que é ensino, mas entenda em nome de Jesus, que os seus filhos, no dia que você estiver preocupado, doente, cabisbaixo, com dor de cabeça, Deus vai usar a boca do teu filho e da tua filha, e Deus irá tomá-los com autoridade. Você quer isso? Diga amém. Quer dizer que existe uma promessa. Oh glória! Filhos espirituais, família espiritual. É por isso que quando você faz com que o seu lar seja um lar abençoado, vamos lá, olha que interessante. Tópico 2, família. Repita comigo: família. Lugar onde os filhos devem ser abençoados. Então a tua casa será um celeiro de distribuição de bênção para os teus filhos. A família deve ser um ambiente onde os filhos têm experiência com Deus. Irmãos, eu vou falar para vocês. Sabe que esse ministério, já falei isso aqui, vou falar de novo. Porque esse ministério se chama Adoração em Família, porque esse ministério começou dentro de uma casa. Porque esse ministério começou com meu pai e a minha mãe, os meus irmãos, a minha esposa, o William, nem sei onde estava com Jesus ainda. E nós rodeávamos a mesa de centro da sala e cantávamos aquele hino. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aí nasceu adoração e família. Deus em primeiro lugar, a nossa família vem em segundo lugar. E a igreja? A igreja só vem depois. Por quê? Quando tem uma igreja que tem uma família forte, a igreja é forte. Família fraca, a igreja é fraca. É por isso que você, dentro do teu lar, irmão, eu estou sentindo uma presença aqui para falar isso. A tua casa será celeiro de distribuição de bênção para os teus filhos. Que os teus filhos possam ter experiências espirituais dentro da tua casa. Que os seus filhos possam ser batizados com o Espírito Santo dentro da tua casa. Que os seus filhos possam fazer como José, acordar de manhã e falar: mamãe, eu sonhei que eu estava lá no altar da adoração e família ministrando, e Deus vai cumprir, irmão. Os teus filhos não serão o que o mundo está
fazer um culto dentro da tua casa. Chamar teu filho. Ô filho, vamos ler. Às vezes o pai também não sabe, às vezes tem dificuldade. Se quiser ligar para o pastor, liga para a pastora. Pega um salmo. Pega o salmo 127. Pega o salmo 128, família. Lê lá. Ó, vamos fazer uma oração aqui. Pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou obreira. Você é o sacerdote da tua casa. Põe a mão no teu filho. Quem mais com autoridade pode pôr a mão na cabeça de um filho, senão o pai ou a mãe? Ora por ele, ora por ela. Filho, chega no papai, mamãe, papai, com respeito. Mamãe, com respeito. Eu quero fazer uma oração. Pode ajoelhar aqui? Oxi, o quê? Agora, filho. Tenho esse ambiente. Leitura da palavra. É por isso que eu até grifei aqui, ó. Família deve ser um espaço onde os filhos possam expressar suas lutas e dificuldades, tornando os temas de intercessão para que sejam abençoados. Quando você rompe o obstáculo do preconceito, da desconfiança, mas tem uma vida aberta, transparente com os teus filhos falarão: oh, mas eu estou com medo disso, estou preocupado com isso. Mamãe, papai, eu vi isso, eu vi aquilo. Aí filho, tá bom, filho, vamos fazer o seguinte, vamos orar agora. Vamos botar nosso joelho em oração, filho. Ali você vai ter um ambiente seguro e espiritual. Amém, irmãos? Encerro. 3.3. Pais que protegem seus filhos. Pai e mãe, guiem seus filhos e protejam eles em todo o seu desenvolvimento, desde a infância, adolescência e juventude. Pai e mãe, não tenha receio de falar de tudo para os seus filhos. É preferível que eles fiquem até espantados com alguns assuntos polêmicos, mas que saia da tua boca e você orientando, do que eles aprenderem lá fora tudo distorcido, tudo tendencioso. Protejam seus filhos, guardem seus filhos. O que Josué disse para o povo quando eles estavam em dúvida a quem servir? Josué tomou a frente. E com todo respeito eu tenho que dizer isso. Homens tomem postura dentro da sua casa. É o pai, é o homem que tem que olhar e falar assim: a responsabilidade é minha. Josué chega na frente de todo mundo e fala: eu não sei vocês, mas olha a responsabilidade. E a minha casa serviremos ao Senhor. Pronto! Por que eu estou dizendo isso? Porque uma vida onde tem uma família alicerçada, protegida, é interessante que Jesus, ele falou a respeito dessa proteção para as crianças. Falou: deixar a mim vir todas as criancinhas, porque dela é o reino. Não as estorveis, não distancieis, deixa elas se aproximar. Jesus está dizendo o seguinte: elas perto de mim, elas estão protegidas. É por isso que o nosso lar, ele precisa entender a importância. Irmãos, e eu preciso dizer isso, na nossa época, posso dizer que era menos desafiador. Hoje está muito complicado. Até desenho infantil, você tem que, antes de deixar seu filho assistir, você tem que assistir primeiro. Antigamente, faixa etária, indicação classificativa era respeitado. Hoje, desenho, filme, está lá, faixa etária, 14, 15 anos. Aí você vai assistir e você fala: o que é isso? O negócio está aberto, está explícito. Tem que proteger e guardar os seus filhos. Efésios capítulo número 6 diz assim a respeito a instrução dos jovens. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo número 13. Olha a proteção. O demais, irmãos meus, fortalecendo na força do seu poder,
revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar. Sabe o que eu entendo aqui? Que o teu filho, a tua filha tem que sair protegido e armado da sua casa espiritualmente. Ele tem que sair blindado da sua casa. Vai, filho, vai para a escola, mas eu estou aqui, viu? Você está saindo debaixo da bênção do teu pai. Nenhum mal vai te atingir. Você vai ser o melhor aluno da sua classe. É isso que você tem que fazer. O filho vai se achando o ótimo, e aí ele tem que se achar mesmo. Estou debaixo da proteção. Por quê? Porque um filho protegido, um filho guardado. E eu preciso encerrar falando a respeito dessa questão de filhos e a respeito de proteção. A Bíblia diz: "Ô Jesus, me dá graça", porque no que eu não está analisando, vem aqui, irmão. E eu preciso, quando Jesus falou assim: quem diz que eu sou? Aí Pedro falou assim: tu és o filho. Aí o cão pegou Pedro. Lembra disso aí? Está na Bíblia. Achei, ué. Quer ver? Achei? Deixa eu ver. Não achei? Não achei. Cadê? É Lucas. Peraí. Porque quer ver um negócio? A respeito de proteção, ok? Ver. De. Acerca aqui. Deixa eu ver. Isso. Oh meu Deus, me ajuda, porque eu quero achar se está em Lucas ou está em Mateus. Mas o que está escrito? Mateus o quê? Mas põe aí Mateus 16 para ver se é. Deixa eu ver. Ou em Marcos. Acha outro em Marcos 8 aí. Põe Mateus 16 aí. Mateus 16, 13. Ou vê se está em Marcos 8, 27. O que está escrito para você? Vai embora. 13. Vai embora. Vai embora. Não, vai. Isso. Vai. Ai. Pronto. Eu sei que estava na Bíblia, irmão. Aprenda uma coisa. Eu aprendi um princípio aqui. Mateus 16 é Jesus falando assim. Deixa aí no 23, tá ok? Jesus falando assim: quem disse que eu sou? Aí a Bíblia diz que Deus vai lá e sopra o ouvido de Pedro. Aí Jesus fala: foi Deus que falou, né, Pedrão? Isso aí não vem coisa da terra. O que Pedro falou, pastor? Verdadeiramente o Cristo, o Filho de Deus. Aí beleza. Tudo top, legal. Pedrão, ó. Passinho puro, ó. Moralzão, ó, cheio do óleo, do poder. Aí Jesus fala assim: então, é por isso que convém padecer, é por isso que eu vou ser entregue na mão. Aí Pedro. Não, senhor. O senhor? Não. Bota o 22. Não, o senhor não. O senhor não pode não. Não vai acontecer nada disso. Aí versículo 23. Olha que princípio lindo. Lê o versículo 23. Vamos lá. 1, 2, 3. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro tinha acabado, Ricardo, de receber uma revelação de Deus. Aí depois que ele recebe a revelação de Deus, aí, sabe quem toma Pedro, a boca de Pedro? O cão. Como que pode isso? Me explica isso. O cara acabou de receber a revelação de Deus, falou: ó, sou filho de Deus. Aí daqui a pouco, aí Jesus olha para Pedro e ele não vê mais Pedro. Ele vê o cão. E o cão está dizendo assim: isso não vai acontecer. É mais ou menos assim: não, o senhor está falando? Não, eu vou impedir, não vai deixar. Mas precisava acontecer. O que Jesus faz? Versículo 23.
E voltando, disse para quem? Disse para quem? A Pedro. O que ele disse? Mas ele disse para quem? Mas o que ele disse? Mas ele disse para quem? Mas o que ele disse? Parece o Chaves, né? Hã? Mas ele disse para quem? Na verdade, o Satanás que estava usando a mão do Pedro, né? Então é mais ou menos assim. Presta atenção, olha que princípio lindo. Pedro, você fica, Satanás vai embora. Não entendeu? Filho, mãe, pai, o seu lar tem que ser um ambiente aonde o teu filho fica. Pegou? Na tua casa tem que ser um ambiente onde a tua esposa fica. Pastor, mas tem dia que parece que o cão, não, nem o cão que entra, ela fica no cão, pastor. Parece que que o negócio fica feio. Você tem que usar de autoridade espiritual e orar. Para trás de mim, toda influência do inimigo. O inimigo vai embora, mas na minha casa fica. Amém. Olha para alguém que diz assim: Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe seus filhos. Deus abençoe o teu lar. Quem pode dar uma glória a Deus? Amém, irmão? Fique de pé comigo em nome de Jesus. Ó, a vontade de Deus é que as bênçãos estejam sobre as nossas casas e famílias, especialmente dentro do relacionamento entre pais e filhos. Que nós possamos ter esse relacionamento aberto, um relacionamento espiritual, um relacionamento sadio, um relacionamento transparente. E pode ter certeza, se tem alguém aqui que ainda falta algum familiar seu entregar a vida para Jesus, para a glória de Deus, ainda este ano você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então obedeça teu pai, honre teu pai e tua mãe, não irrite seus filhos, instrui ele no caminho que deve andar. É desafiador, mas não é impossível. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração, orar pelas famílias. Vamos orar pela nossa família. Eu quero te convidar em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, eu quero te apresentar a minha família, a minha esposa, os meus 2 lindos filhos. Senhor, o meu lar, a minha casa. Senhor, eu e a minha casa serviremos